Bem, boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. É sempre bom a gente falar assim, porque nós temos companheiros que vêm de outras regiões, como, por exemplo, nossa irmã Ana Constantino, que está em São Paulo, e outros companheiros que podem chegar, né? Nós temos companheiros participando do Rio Grande do Sul e de outras cidades, de Curitiba, né? Então, nós estamos sempre nos localizando geograficamente. Então, nós estamos aqui hoje, dia 3 de abril de 2023, nessa segunda-feira. E queremos dizer que esse mês de abril, as reuniões públicas das segundas-feiras serão voltadas para o ser imortal. É o nosso primeiro painel espírita de 2023, que vai ocorrer todas as segundas-feiras de abril e tem por título Ser Imortal. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso irmão Roberto Michalski, eu acredito que seja assim que seja pronunciado o nome dele. E o tema que foi escolhido, né, para o nosso companheiro fazer as suas reflexões é o ser e o comportamento assertivo. Esse texto tem como referência o livro Diretrizes para o Êxito, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Anjos. Está lá no capítulo 30 desse livro Diretrizes para o Êxito, tá bom? Quem quiser acompanhar, quiser mais tarde ler o capítulo, fica à vontade. Diretrizes para o Êxito, capítulo 30 de Joana de Ângeles, o ser e o comportamento assertivo. Mas antes de nós iniciarmos a nossa reunião pública, eu vou fazer a leitura de uma página desse livro de Leon Denis, tá? É Conversando com Leon Denis. E a página escolhida tem por título Sombra e Luz. É uma página pequenininha, mas tem um grande aprendizado a ser feito. E diz assim o nosso irmão Leon Denis: somos feitos de sombra e luz. Somos a carne, com todas as suas fraquezas, e o espírito, com as suas riquezas latentes. As suas esperanças radiosas, os seus surtos grandiosos. E o que em nós está em todos os seres se encontra. Cada alma humana é uma projeção do grande foco eterno. E é isso o que consagra e assegura a fraternidade dos homens. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, o médico das almas, agradecendo a Francisco de Assis e aos espíritos amigos que conosco se reúnem nas nossas casas espíritas, nos nossos lares, toda vez que nos reunimos para estudar a doutrina, para fazer comentários sobre o Evangelho, que, como Jesus nos falou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, ele ali estaria presente. Então, nesse momento, queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui para ouvirmos as reflexões que o nosso amigo Roberto irá nos trazer, e na certeza que essas reflexões contribuirão muito para o nosso engrandecimento espiritual, emocional e moral. Que a tua paz, Senhor, habite sempre nos nossos corações. E pedimos nesse momento que o Senhor abençoe o nosso irmão Roberto, o seu trabalho, a sua família, os seus estudos, e que ele possa realmente nos trazer o fruto dos seus estudos e, com certeza, isso irá nos ajudar muito, como já disse anteriormente. Mas nesse momento também, Senhor, quero te pedir por todos aqueles irmãos que estão em sofrimento, que eles possam também ser amparados, esclarecidos. E também peço, Senhor, por aqueles que ainda não te conhecem, porque esses talvez estejam em sofrimento maior. Assim, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, onde quer que nós estejamos,
Te pedimos amorosamente, Senhor, que nos permita dar por iniciada a nossa reunião da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meu irmão, eu passo a palavra agora para você. Você tem até 19h30. Se precisar de mais 5 minutinhos, pode ir até 19h35 para fazer as suas reflexões. Que o Senhor te abençoe e continue também a nos abençoar. Obrigado, estão ouvindo bem? Está tranquilo o som? Estamos. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar com vocês aí, Francisco de Assis, aí de Petrópolis, né? E podermos juntos refletir um pouquinho sobre esse tema. Eu tenho participado assim pouco assim de lives, mas às vezes eu gravo e participo de palestras ao vivo, né, nas casas, mas já fiz algumas online, inclusive com vocês. Eu vou tentar aqui conciliar a leitura de trechos desse capítulo com comentários para reflexão, e fique à vontade, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, né? Fique à vontade. Bom, a Joana de Ângeles tem feito um grande trabalho dentro da doutrina espírita, especialmente através do Divaldo, trazendo essa série psicológica, falando muito do psiquismo, falando muito do comportamento. Nós sabemos que estamos vivendo tempos turbulentos, estamos ingressando aí numa era nova que se avizinha, desse tão propalado mundo de regeneração. E eu sempre digo que o mundo de regeneração não é um mundo que vai surgir e que, de repente, nós vamos ingressar nele. Nós formamos a regeneração, ela depende de nós. Então, o mundo de regeneração é constituído de seres regenerados, seres modificados pelo amor, pelo comportamento. E nós temos verificado, assim, constatado, muitas mudanças muito rápidas, né, nas últimas décadas, a própria tecnologia, quando a gente fala de relacionamentos, quantas brigas pelo WhatsApp, pelo Facebook, pessoas que deletam as outras, anulam as outras por motivo A, B ou C. Então, mesmo que virtualmente, muitas vezes as pessoas não conseguem conversar, trocar ideias, fazer uma crítica construtiva. As pessoas normalmente são muito reativas a qualquer coisa que vá em contrário às suas crenças, aquilo que ela acredita. Isso parece que se acentuou muito nos últimos tempos. E a gente vê isso até na política, né? Essa radicalização, opiniões. Fulano tem opinião A, outro tem opinião B, e finca a bandeira e não quer discutir, não quer falar, todo mundo cheio de certezas, e vem grandes brigas, grande divisão. E nós, espíritas, temos que refletir sobre isso, porque até vejo espíritas dando suas opiniões, às vezes na internet, e tem que tomar cuidado com isso, né? Porque quando nós falamos por uma casa espírita, vocês aí, por exemplo, estão falando pelo Cefa, né? Vocês podem ter suas opiniões divergentes, mas tem que haver uma convergência em certos assuntos e a maneira como esse assunto é colocado. Então, é normal a gente discordar, muitas vezes nos estudos, né? O estudo é bom por isso. A gente faz uma rodinha, faz lá o nosso estudo e cada um dá seu ponto de vista, e existem temas que às vezes são um pouco mais polêmicos, mais difíceis mesmo, e se nós não tomarmos cuidado, acaba virando uma discussão ali que acaba gerando algum tipo de problema. Então, a Joana trouxe esse tema, comportamento assertivo. Aí eu fui ver lá no nosso professor Google, né, como que se define o assertivo. Aí eu destaquei, tem várias definições. Ser assertivo é ser firme e direto, sem sentir ou causar constrangimentos. É a habilidade para iniciar, continuar, encerrar diálogos com respeito aos sentimentos dos outros. Isso é uma das definições. Aí eu fui ver que um psiquiatra, né, José Volpi, na década de 70, começou a se interessar pela questão da ansiedade
e foi entrando nesse tema, esse termo, né, criado da assertividade. Então, essa é uma grande dificuldade. Como você ser firme e direto, às vezes numa discussão, numa sua opinião, sem ser agressivo, sem causar constrangimento. Eu diria que isso até é uma arte, né? Mas também isso se desenvolve com a maturidade, e nem sempre a maturidade tem a ver com a idade. Às vezes você vê pessoas novas, mas que têm maturidade, sabem ouvir, sabem dar a sua opinião, esperar o momento certo de falar, deixar o outro falar, né? É como o atendimento fraterno, é saber ouvir, né? E aí você vai formar a sua ideia e vai tentar ajudar aquela pessoa sem causar constrangimento a ela, porque às vezes você escuta histórias muito complicadas e você tem que saber se dirigir à pessoa num atendimento fraterno. E muitas vezes você tem que ser assertivo nesse sentido, ser firme, direto, não ficar passando a mão em cima, mas também não falar de uma maneira que a pessoa fique constrangida. Esse meio termo é que é difícil, muitas vezes, numa conversa, na discussão. Então, nós temos visto muitos problemas nos relacionamentos, muitas separações, às vezes prematuras, até o conceito de família tem mudado um pouco, né? Tentam um pouco modificar o que é a família, e até sobre isso tem discussões grandes. E a gente vê muito casos de depressão entre jovens, suicídio entre jovens, falta de diálogo, falta de saber chegar, às vezes, na pessoa. É lógico que a depressão tem questões também, não apenas do meio em que a pessoa vive, né? A pessoa, às vezes, nasce com uma deficiência de um neurotransmissor, precisa tomar remédio, mas, muitas vezes, o meio também, eu vejo assim, o jovem, e na casa espírita a gente tem que pensar muito no jovem, porque a gente precisa trazer os jovens para a casa espírita, para o evangelho, senão a doutrina espírita vai acabar sumindo. São sempre pessoas mais maduras, com mais idade. A gente tem que prestar atenção a isso. E talvez no nosso linguajar, esse linguajar precisa ser modificado e adaptado para atrair o jovem. A gente precisa ser mais assertivo, né? Ser firme, mais direto na forma de falar e buscar o vocabulário que o jovem entenda, porque senão ele se afasta. E essa dificuldade que a gente tem, às vezes, para atrair os jovens para a casa espírita, é a dificuldade que um pai e uma mãe têm em conversar com o filho, que se afasta, muitos não sabem como fazer, e hoje a gente tem problema das drogas, infelizmente muitos vão lá provar as drogas, você já começa a ter uma mudança de comportamento muito grande, e muitas vezes os pais vão se afastando dos filhos, e quando vão ver isso descamba numa depressão, e em alguns casos extremos de suicídio, o jovem se vê fora desse mundo, não se vê motivado, enfim, o diálogo e, às vezes, o comportamento dos próprios pais não incentivam o jovem a essa procura, a essa confiança. Então, em qualquer conversa em que a gente tente mostrar algo para alguém, a pessoa não vai prestar atenção se ela não tiver confiança em você, se não ver em você alguém que sabe ouvir, que está expondo sua opinião de maneira equilibrada, né? Tentando ouvir também aquela pessoa. Então, essa é a nossa dificuldade. Então, nos relacionamentos, no dia a dia, eu diria que os relacionamentos é uma das coisas mais difíceis que a gente tem hoje em dia para certas pessoas se acertarem dentro da família e, às vezes, até dentro da casa espírita, porque dentro da casa espírita a gente também se aborrece. É o mesmo problema, somos seres humanos, né? Então, a gente tem que procurar, na vida, dentro e fora da casa espírita, ter esse comportamento de saber ouvir, saber entender. A gente fala tanto em indulgência, né? Ser indulgente, aceitar a imperfeição do outro, né?
isso também é caridade, benevolência, indulgência e perdão, né? E saber perdoar. Mas, falando de assertividade, eu fui fazer algumas reflexões sobre Jesus, né? Comportamento assertivo de Jesus. Então, fiz uma anotação aqui que ele tinha objetivos claramente definidos, destinados a modificar o padrão habitual dos relacionamentos interpessoais. Jesus, muito do que ele falou, primeiro, para espiritualizar as pessoas, mas batendo muito na tecla da mudança do comportamento, uma nova maneira de ver a vida. Jesus veio quebrar paradigmas, né? Com coisas do tipo amai os vossos inimigos. E ele sofreu uma reação muito grande com esse tipo de ideia que ele trouxe de amar os inimigos. Os próprios apóstolos ficavam se perguntando, mas tem os romanos aqui, eu tenho que amar os romanos, né? Eles que estão oprimindo aqui o povo hebreu. Quer dizer, que negócio é esse, Jesus, que eu tenho que amar o meu inimigo? E, de certa forma, ele foi sempre confrontado por isso, né? Mas ele sempre foi assertivo, ele sempre colocou isso como uma lei de Deus. Ele disse que não veio destruir a lei, mas fazer cumprir a lei de Deus, aqueles 10 mandamentos, né? E o amor requer esse nível de compreensão e de indulgência com relação ao erro do outro, porque nós também erramos. Aí ele vem com o Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ele dá um checkmate, né? É perdoar assim como eu já perdoei. Para pedir perdão a Deus, eu tenho que aprender a perdoar. Tá? Então, Jesus ele usou, de certa forma, uma metodologia inovadora através de parábolas para ele poder ser entendido. E ele era bem firme naquilo que ele falava. E muitas vezes as pessoas confundem essa fala mais mansa, amorosa, com aquela coisa de não levantar a voz, de não ser mais duro. E às vezes Jesus era duro, né? Quando ele chegava, mas ele sabia a hora de ser duro, de ser mais assertivo, pouco mais agressivo, quando ele, por exemplo, estava com os doutores da lei e falava: hipócritas, raça de víboras, parecem túmulos, né? Branquinhos por fora e podres por dentro. E imagine a autoridade de Jesus falando aquilo aqui, né? Aquela energia que ele emanava. Nós temos que tomar cuidado nos nossos limites, a maneira de nós falar. Nem todos nós teríamos a condição moral de falar hipócritas, raça de víboras. Então, a gente sabe, tem que conhecer o nosso limite também, né? Jesus ali tinha uma necessidade. Por outro lado, alguns dizem que ele não foi assertivo, né? Quando Pilatos pergunta para ele o que é a verdade, ele fica calado. Situações completamente diferentes, né? Só que esse calado dele, ele também calou na hora certa. E eu diria que é o silêncio mais ensurdecedor da história. Ele soube ficar em silêncio na hora certa. Então, ele foi assertivo até não respondendo, né? Ele colocando sempre a sua posição, falando na hora certa, no tom que deveria falar, sabia com quem estava falando, e eu diria até que no caso dele, entre aspas, até covardia, né, que ele falava com a pessoa, sabia a história das vidas da pessoa, o processo reencarnatório dela, então ele sabia de tudo, então tinha o exato tom daquilo que ele podia falar. Aqui no texto da Joana de Andes, eu vou ler uns trechinhos aqui para ser mais fiel, tá? O comportamento assertivo desempenha um papel relevante, tendo-se em vista o compromisso do indivíduo com as próprias convicções e a exteriorização desses conteúdos. Ela vai falar que o cristianismo é uma excelente doutrina, cuja divulgação faz-se com mais eloquência pelos atos dos seus adeptos do que pelo verbalismo dos seus portadores. Isso vale para nós que falamos, né? Então, nós queremos ter uma atitude cristã
É mais fácil falar, mas os atos têm que seguir aquilo que você acredita. Você prega uma coisa, fala sobre algo, e nem sempre o comportamento traduz aquilo que você quer. Às vezes, quer que o outro se modifique, mas você não se modifica. Fala de reforma íntima, mas não faz a reforma íntima. Fala do conhece a ti mesmo, mas às vezes não se conhece, ou não faz esforço para se conhecer, né? Então, nós temos que exteriorizar, né, esses conteúdos dessas nossas convicções cristãs. Então, o espírita ele tem que exemplificar, né? O que atingiu mais as pessoas num Chico Xavier? Foram as 500 e tantas obras que ficaram publicadas dele, ou foi o comportamento dele, cristão, amoroso, paciente? Mas mesmo os amigos do Chico, o próprio Geraldo Lemos fala isso às vezes, que o Chico, quando alguém batia de frente com ele, ele tinha convicção, ele era duro, ele era firme nas posições dele. Então, ele era amoroso, mas também sabia defender os pontos de vista dele. E nós, na divulgação da doutrina espírita, estava refletindo sobre isso, essa questão da assertividade, de indo lá na definição, ter um comportamento, deixa eu ler aqui para ser fiel também, ser direto, firme, sem causar constrangimentos. Então, você vai falar para um público ou vai discutir com uma pessoa, numa conversa, sobre reencarnação. E aquela pessoa tem uma outra crença. E a pior coisa que a gente pode fazer é ficar batendo boca com a pessoa, porque ela tem uma crença diferente. Como falar, né? Como colocar o ponto de vista? Aí é que está, depende de cada um, mas ser firme, nós temos sim que defender aquilo que nós acreditamos, até o nosso papel é divulgação do Evangelho, mas a divulgação do Evangelho com uma nova visão. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É o Evangelho de Jesus com a visão espiritual. Então, na maneira de você colocar a doutrina espírita, os conceitos, porque são conceitos que se chocam com crenças, às vezes, milenares. No Obras Póstumas, Kardec, no momento lá, conversando com Zéfiro, com o espírito dele, que estava sempre com ele pergunta sobre umas pancadas que ele ouvia, e aí o Zéfiro vai falar, é o teu espírito familiar. Aí o Kardec, tipo assim, pede para Zéfiro falar com o espírito. Aí o Zéfiro diz, não, fala você mesmo, ele está aqui. Aí Kardec vai conversar com o espírito familiar, que revela seu espírito de verdade, né? E o espírito de verdade vai falar que essa divulgação de ideias novas que Kardec ia fazer, que ele estava elaborando o evangelho naquele momento, né? Que isso ia se chocar com o clero, com a igreja, fortemente. E diz que ele teria que ser firme, para nós agora teria que ser assertivo, defender aquelas ideias. Ele não poderia baixar a guarda ou achar que não vou fazer isso para não gerar conflito. Ele sabia que ia gerar conflito. E muitas vezes, ao defender uma opinião, a gente sabe que vai gerar conflito. Mas o objetivo nunca é querer ganhar a discussão no grito, né? Nem empurrar a ideia, é simplesmente saber expor aquilo para, no momento certo, a outra pessoa refletir, né? Então, na doutrina espírita, a gente vê essa dificuldade, às vezes, das pessoas vencerem barreiras que são compreensíveis, de crenças, até porque as pessoas muitas vezes não sabem como o espiritismo foi elaborado. Nós já temos uma ideia boa da credibilidade, né? Aquela coisa da universalidade das informações dos espíritos, pessoas que sequer conhecem como funciona a mediunidade, né? Então, nós temos convicção de certas coisas pela nossa experiência, mas, às vezes, ao passar essa experiência para o outro, a gente não consegue sensibilizar a pessoa para ela incorporar uma ideia, até porque isso depende também da própria maturidade espiritual dessa pessoa. Então, muitas vezes, nós encontramos dificuldades na doutrina espírita de divulgar o evangelho, as ideias, né, que vieram com o Consolador,
porque a gente recua também. É tipo aquela coisa, não, não vou comprar briga, eu não vou me indispor. Mas se vocês olharem nossos irmãos evangélicos, eles são muito agressivos, assertivos nas crenças que eles colocam. Eles não recuam, né? Eles são até, de certa forma, duros. E estão fazendo o papel deles, estão sendo assertivos, estão defendendo a crença que ele tem. Por exemplo, no juízo final, que todos vão ficar dormindo para acordar no dia do juízo final. Então, nós, numa conversa, podemos expor a nossa opinião, mas não vamos conseguir, às vezes, dobrar a pessoa, né? Então, a divulgação, aí do caso da doutrina espírita, né, tem que fazer se valer pelos atos também. Essa coisa do fora da caridade, não há salvação. Então, é muito importante, a meu ver, as casas espíritas, sempre, os espíritas em geral, têm algum tipo de trabalho social, algo que ele se comunique com a comunidade, né? Sem querer fazer com que as pessoas se tornem espíritas. As casas espíritas, por exemplo, no trabalho da evangelização, se aproximam muito das pessoas mais carentes. E quando a gente fala carente, às vezes não é carente só de recursos financeiros, é carente de informação, né? É carente de uma visão diferente da vida, uma visão muito materialista, e o próprio cristianismo, que foi muito deturpado nos concílios, né? Depois nas diversas divisões. No caso dos protestantes, por exemplo, eles enfocam muito o sucesso pessoal, né? A salvação pela graça, você acredita, você está salvo, e aí você bota aquele terno, bota uma Bíblia embaixo do braço, mas às vezes a pessoa faz isso na esperança de conseguir uma posição melhor e vê que lá fora a situação não melhora, quando na verdade não é a situação que tem que melhorar, é ela como ser humano melhorar por dentro, né? Então, nós tivemos uma multidão de pessoas que se dizem cristãs, que quando desencarnam, cheio de expectativa, desencarnam mal. Até muitos espíritas às vezes desencarnam mal, né? Porque não se modificam. Então, a dificuldade da gente incorporar o evangelho, se para nós espíritas há uma dificuldade, imagine para aquele que não é espírita, né? Então, nos tempos atuais, há um grande abismo entre as lições do evangelho e o comportamento de muitos que se dizem cristãos. Isso também é abordado aí pela Joana de Anjos. Então, é algo para a gente tomar cuidado, né? Eu já citei os espíritas na internet, muitos espíritas com posições políticas claras, brigando, deixando frases, coisas assim, um pouco ofensivas até. Eu fico admirado em ver dirigentes espíritas fazendo isso, né? A gente tomar muito cuidado. Dentro da casa espírita, aquela coisa da disputa de cargos, tem o dono da casa também. Então, tem uma série de barreiras que o espírita tem que vencer, que às vezes não consegue vencer pela dificuldade do diálogo, do relacionamento, porque precisamos ter esse comportamento de saber ouvir, saber falar, saber criticar, que é difícil. Às vezes a gente não gosta de criticar, e eu já ouvi várias vezes, eu não vou criticar isso dentro da casa espírita para não me desgastar. Mas aí é que está o comportamento assertivo, você tem que colocar a sua opinião, sem agredir, e saber ouvir, porque você às vezes vem querendo colaborar e, na verdade, você está errado, o outro lado está certo. Aí você tem que saber ouvir também. Não, eu queria colocar isso, mas, na verdade, eu estava equivocado, me desculpe. É difícil a gente fazer isso, né? Admitir que nós estamos equivocados. Outra coisa que a Joana aborda é sobre essa atitude passiva, da fala mansa, né? Justamente dos que evitam opinar, expor ideias, né? Com receio de serem julgados, confrontados. E a pessoa fica na zona de conforto. E, às vezes, vendo coisas com as quais não concorda e não fala, né? Sem coragem de enfrentar a crítica, que é outra característica do ser assertivo. Você tem que ter
coragem de aceitar uma crítica. Ao expor uma ideia, você pode sofrer um contraponto, né? Então, muitas vezes, a gente se omite com esse receio. Então, isso é abordado aqui pela Joana, e não adianta, né? Aquela fala mais, às vezes, ou empolada, ou de uma humildade, que é mais exteriorizada, mas que, na verdade, a pessoa, às vezes, não incorporou aquilo. A Joana diz assim: a humildade jamais é conivente com a injustiça, com a violência, com o desrespeito. Então, humildade não tem a ver com isso. Então, Jesus era a humildade em pessoa, mas violência, desrespeito, injustiça, ele se levantava contra isso, né? Esse comportamento assertivo de Jesus, a gente viu muito quando ele sabia que estava peitando os doutores da lei, por exemplo, ao curar as pessoas no sábado. Ele sofreu muito com isso. E os doutores da lei se levantavam contra ele, porque ele fazia cura, né? E existem filmes aí que retratam bem assim certas situações. Não sei se vocês conhecem uma série, sem querer fazer propaganda aqui, mas é por um fim nobre, uma série chamada Chosen, que tem um aplicativo que você entra, que mostra um Jesus mais alegre, mais assertivo, né? Então, aquele ali, eu acho que é o modelo assim de Jesus, talvez bem próximo daquilo que Jesus era, né? Então, é, Jesus curava uma pessoa no sábado, era incrível que o doutor da lei não dava muita importância tanto para o cego que foi curado, e sim pelo fato do cego ter pegado lá o paninho dele e caminhado com o paninho, porque não podia caminhar com o paninho que ele deitava, ou Jesus não podia ter curado no sábado. Então, absurdos assim, né, que aconteceram, mas que acontecem até hoje. Então, os espíritas precisam também ter opinião e defendê-la, como Joana diz aqui, enfrentar críticas, quando justas, oportunas ou não, e manter-se com naturalidade, né, nessas situações. O indivíduo passivo, diz Joana, tudo faz para não ser convidado a opinar, porque teme ferir ou desagradar, mantendo-se equidistante em quaisquer discussões. Está aí o que Jesus, uma coisa que ele não fazia. Ele não fugia da discussão, do confronto, mas sendo Jesus, sem deixar de ser Jesus, né? E é um desafio nosso, né? Não sermos tão passivos, não termos medo de opinar, porque a gente pode ferir ou desagradar, mas mantendo uma certa distância, não procurando a discussão em si, a briga em si, mas simplesmente defender certos pontos de vista, porque a divulgação da própria doutrina requer isso, né? Ela vai continuar aqui. Por outro lado, não tem a coragem de enfrentar qualquer crítica, né? Esse indivíduo passivo que ela está falando, mesmo quando justa ou leal, deixando-se afetar pela forma como ele é feita pelo antagonista. O portador de comportamento assertivo, no entanto, sabe enfrentar a crítica. Isso a gente tem que saber, né? Que o espírita, quando ele se expõe um pouco num meio que nós não somos maioria, nós vamos sofrer crítica, vamos ser confrontados. Quem é que lembra aí do Chico Xavier no Pinga Fogo, naquele programa, né? Que coragem ali que ele teve na década de 60, início dos anos 70, né? E um monte de repórteres querendo pegar ele pelo pé e ele sendo assertivo. É lógico, o Emmanuel ali do lado, né? Aliás, se há alguém assertivo é o Emmanuel, né? Então, o Emmanuel, você vê pela obra dele, pela palavra, é aquela dureza com amor. Acho que é isso aí, ser assertivo. É falar o que tem que ser falado, às vezes de forma um pouco dura, mas é que precisa ser, né? Nós é que interpretamos assim. Na verdade, ele está falando o que tem que ser falado. Isso é a característica do Emmanuel. Então, ele é um ser assertivo. O próprio Kardec, né? Imagina Kardec desistir da doutrina porque não queria sofrer críticas. Já pensaram? No século XIX,
enquanto ele teve que ser corajoso, colocar as opiniões, coisas que ele estava aprendendo ali também. Embora ele fosse um espírito elevado, porque eu sempre digo, né, que a equipe do Consolador, os espíritos que se manifestaram, que a gente lê lá no Livro dos Espíritos, São Luís, Santo Agostinho e outros, é um grande grupo. Mas Jesus, o Kardec era desse grupo, só que ele veio encarnado. Ele veio do lado de cá, né? Só que esquecido do passado e não tinha uma mediunidade ostensiva. Então ele teve que ser muito assertivo, colocar as posições dele, e para isso ele tinha também a revista espírita, ele criou meios de ouvir a sociedade, colocar ideias novas, tudo ele botava em discussão. Ele não tentava impor uma ideia e também não comprava qualquer ideia de forma fácil. E ele elaborou o Livro dos Espíritos assim. Mesmo perante os espíritos, ele fazia uma pergunta, dava duas, três, ele voltava aquela pergunta de outra forma. E às vezes ganhava um puxão de orelha, porque os espíritos também são assertivos. Assim, Kardec, eu já falei isso. Você não leu, lê lá atrás, né? Não fica querendo me dar pegadinha, não. Então, essa assertividade é uma condição do espírito superior também. Quem já participou de reunião mediúnica aí, que já não levou uma bronca do mentor? Alguém já levou? Mas é uma bronca amorosa também. É aquela bronca, olha, não fiquem de conversa aí na reunião, façam prece, que a gente tem essa tendência, né? Vai entrar para a reunião, começa a falar de outras coisas, conversem lá fora, e coisas desse tipo, né? Que eles sabem muito bem falar e colocar o que é certo. Então, quando a gente fala de assertividade, nós temos essa dificuldade, às vezes, de entender o momento certo de falar, o momento certo de colocar as ideias. E qual a importância para o espírita? Eu anotei aqui, porque a gente fala de algo que envolve comportamento. Eu tenho uma formação técnica, talvez quem tem uma formação mais do lado da psicologia, da psiquiatria, né? Mas eu tenho uma formação técnica. Eu estava me perguntando a importância para o espírita, né, desse ser assertivo. Nós já falamos de várias coisas aqui, mas e aí eu peguei uma expressão que a Joana falou, colocou aqui, no momento atual, expressiva legião de atormentados, né? Ela fala sobre isso. E eu completei aqui, está encarnada. E é verdade. Nesse momento da transição, muitos espíritos que estavam nos umbrais há muito tempo estão encarnados. E você, vamos dizer assim, se tem um desses espíritos na sua casa, ou você se defronta com ele, você tem que ser muito assertivo, porque ele às vezes vem com ideias e uma agressividade que você tem que saber enfrentar. E não vai ser sendo agressivo que você vai enfrentar um ser que vem cheio de traumas internos, dificuldades internas. Então, muitos deles estão encarnados, né? E se comprazem em atormentar. É assim que Joana coloca, porque sem paz tumultuam a todos e a tudo. E a gente tem visto isso no mundo, né? Um mundo atormentado, com indivíduos agressivos que exteriorizam os seus conflitos. E isso, de novo, vai para o lado da política. Eu acho que é só uma das maneiras, uma das pontas, onde a pessoa, às vezes, coloca para fora aquela maneira dela ver a vida, né? Então, no esforço para domar as más tendências, o que que a gente tem que buscar? A paz interior, né? Jesus falou: bem-aventurados os mansos e pacíficos. E como uma pessoa mansa e pacífica, né, vai enfrentar outra agressiva, como encontrar o meio termo? É sendo assertivo, é falando aquilo que você tem que falar e, às vezes, confrontando com firmeza. Então, às vezes, a gente tem que confrontar com firmeza. Eu tenho enfrentado muito, vocês devem ter isso também, muita na casa espírita, chegam mães, pais, principalmente a mãe, né, com o filho envolvido em droga. E uma das dificuldades dessa mãe é saber confrontar o filho. Tem casos
da pessoa até comprar droga para o filho acalmar. Já vi coisas assim, da mãe, tipo, passar a mão, a cabeça em cima, e não, para não confrontar o filho, porque o filho fica extremamente agressivo, né? Como enfrentar isso? Aí eu acho que tem que ter ajuda de fora, um psicólogo, né? Casa espírita, mas é o tipo da situação que a pessoa enfrenta, de receber um espírito que às vezes é complicado, que você tem que ser duro com ele, mas no tom certo, como fazer isso, como ser assertivo, né? E às vezes a gente exige muito de uma pessoa, porque ela também não tem aquela formação, tem uma personalidade. Então, ter a humildade também de pedir ajuda. Eu acho que na casa espírita é o conjunto das pessoas, né? Todos vocês aí que estão assistindo, que são da casa, tem uma característica diferente. Cada um, de repente, tem uma maneira de ver a casa, as coisas, mas se todos tiverem um objetivo comum, se todos tiveram esse comportamento assertivo, sabendo que às vezes a concordância de tudo não vai ser alcançada, mas sabendo encontrar o meio termo, todos conseguem se ajudar e conseguem ajudar as pessoas que virão para casa, que vão procurar a casa. Então, buscar a paz interior, a reforma íntima. Não gostamos muito de conflitos, mas nós vamos ter que enfrentá-los, né? Então, queiramos ou não, a gente vai ter que conviver com os conflitos. E como conviver? E quando a gente fala de evangelho e doutrina espírita, a gente está vendo com uma ideia que é muito revolucionária, ainda é, né? Então, nós temos cento e poucos anos aí da doutrina espírita. Então, esse amai os vossos inimigos, por exemplo, ainda é uma coisa que muita gente não aceita hoje em dia. Quem é que já ouviu falar essa frase? Eu não levo desaforo para casa, vou rodar a minha baiana, né? Tem gente que ensina isso para o filho. Apanhou, bate também. Também, como é que você vai ensinar para um filho ser assertivo, ele sofrendo bullying na escola? Olha a complicação disso tudo. Então, é um tema que requer a nossa reflexão, né? A gente sempre buscar um meio termo e tendo Jesus como modelo, né? Não sendo mole demais, também não sendo duro demais. Ser assertivo, ou seja, colocar a sua ideia, colocar a sua posição, e dependendo da situação, tem que ser mais duro mesmo, não aceitar certas coisas, tá? Então, a gente precisa moldar o nosso modo de comunicação para esses tempos modernos, para divulgar a doutrina espírita, o evangelho, e ter um comportamento, né, que exteriorize essa nossa crença. Nós não podemos ser só teóricos do espiritismo. Então, sair da teoria para a prática é, sobretudo, saber se comportar nos relacionamentos. Que todo mundo aí, os que são casados, casadas, sabem como é difícil, né? Quem é que já não teve discussões, problemas, talvez tenha alguns casos de separação. Relacionamento é difícil dentro de casa. Então, numa casa espírita, onde a gente recebe tanta gente diferente, com formações diferentes, nível cultural diferente, evolução espiritual diferente, nós temos que ser assertivos, temos que ter aquela posição firme, defendendo a nossa crença, exigindo um certo comportamento, mas exteriorizando o amor, exteriorizando aquela coisa da confiança que a pessoa tem que ter de que quem ela está ouvindo está fazendo aquilo com sinceridade. Então, às vezes, o líder é aquele que sabe se comportar assim. Ele não se impõe na marra, ele se impõe, às vezes, pelo exemplo. Podemos dizer que o Chico Xavier era um líder. Era ou não era um líder da doutrina? Quem é que não parava para ouvir o Chico Xavier com relação a qualquer assunto? Aliás, o Chico falava certas coisas, eu estava vendo essa semana, não tem nada, talvez não tenha nada a ver com o assunto, né? Mas para vocês verem a coragem do Chico. E na década de, no final de 69, 70, o Pingas Fogo, ele falou que o homem na Lua ia encontrar água e que ia construir cidades de vidro. Essa semana eu estava lendo o assunto de encontrar água na Lua.
e que muito vidro dos asteroides que caíram, aí o vidro ele funde a uma temperatura menor quando está na forma de vida. É diferente você pegar areia para fundir e pegar o vidro. Então, provavelmente, vão fazer cidade de vidro também. Então, o Chico Xavier falou isso. Olha, quando todo mundo riu dele naquela época. Eu lembro disso, as pessoas riram dele. Água na Lua, onde é que já se viu? Né? A sonda já passou lá por cima, não tem água, mas as rochas estão repletas de água em alguns pontos. Já se fala em milhares de toneladas de água na Lua, e já existe tecnologia para extrair essa água. Então, ele precisou ser assertivo. Ele, certamente inspirado pela espiritualidade, mas imaginem ele na frente da TV preto e branco ainda, falando sobre isso, a água na Lua. Qual de nós teria coragem de falar sobre uma coisa dessa? Né? Então, às vezes, a gente tem que ter coragem para expor um ponto de vista numa, num grupo assim tão heterogêneo. Né? Os indivíduos agressivos, diz Joana, exteriorizam os seus conflitos. Né? Então, a gente precisa saber lidar com essa agressividade que existe hoje no meio, né, social. A gente vê muita degradação da família, coisas desse tipo. Então, a gente precisa defender certas posições e saber ser firme nessa situação. Os tipos de comportamento aqui também é uma observação que eu fiz. Assertividade, passividade e agressividade. São três tipos de comportamento, estilos de comunicação, né, que se caracterizam de diferentes formas e que podem causar benefício e prejuízo. Então, nem passividade, nem agressividade. A gente tem que ter um quê de calma, de tranquilidade e um quê de agressividade. E eu acho que o meio termo é o comportamento assertivo. Né? Então, nesses tempos de transição, nós estamos sendo desafiados em muitas coisas. Eu acredito que o Espiritismo está enfrentando um momento difícil, né? Muitas casas fecharam, nós tivemos aí a pandemia. Eu conheço casas que não fecharam na pandemia, outras fecharam, e nesse retorno, algumas estão tendo dificuldades. Então, que tipo de comunicação a gente vai ter com o público, né? Como atrair o público para casa, como atrair os jovens, que tipo de linguagem a gente vai usar? Qual vai ser a nossa posição passiva com relação a isso? Ou vamos ser mais atrevidos? Vamos dar uma balançada na casa, uma balançada na nossa maneira de fazer as coisas, né? Que tempos são esses que nós estamos vivendo? Como está a mente de um jovem hoje? Como está a mente das pessoas numa sociedade que está tão doente? Nossa sociedade está doente. Isso tudo estava previsto, né? Esse fim dos tempos. Depois você lê a Gênesis, tem um capítulo, o último capítulo, Sinais dos Tempos. É o item 7, que os espíritos falam assim. Isso lá no século XIX, né? Na Gênesis, ela foi de 1869, que esse final dos tempos não seria caracterizado principalmente por grandes cataclismos. Podem até acontecer, mas é sobretudo nas entranhas da humanidade que se ia dar o grande abalo, que ia marcar essa era. E é o que a gente está vendo. É nas entranhas da humanidade, nos conflitos da sociedade, na política, no comportamento social, em opiniões, na família. São esses conflitos que estão gerando uma verdadeira loucura no mundo. E a gente vê a sociedade abalada. Né? Como que a Casa Espírita pode colaborar? Como nós fazemos para atrair mais de novo as pessoas? O que podemos fazer de diferente? Né? Eu não tenho a resposta, cada um, se perguntar aqui, cada um vai ter uma resposta. Mas o comportamento do espírito é importante. Acho que todo mundo concorda comigo. Nós temos realmente um comportamento assertivo, já que é o tema, né? Cristão, sabendo nos colocar, tendo mais coragem
para assumir certas posições, colocar as casas, os grupos espíritas para sensibilizar as outras pessoas, a sociedade, atrair as pessoas de alguma forma, criar novas coisas para que você possa realmente abranger maior número de pessoas, porque a gente sempre fica com aquela ideia, né? Não, sou eu que tenho que me transformar. É lógico, a reforma íntima, o progresso depende de cada um, mas é o nosso papel também, né? Dentro do Consolador, levar essa mensagem aos outros, acolher as pessoas que estão sofrendo, e para isso talvez a gente tenha que mudar alguma coisa dentro da nossa maneira de fazer as coisas dentro da casa espírita, nos nossos grupos. E aí vem essa palavra, ser assertivo, né? Porque isso requer discussões internas. E na discussão interna de como a casa deve ser, como ela deve abordar as coisas, vem diferença de opinião entre nós mesmos. E a gente tem que saber enfrentar essas diferenças de opinião, mas achar um denominador comum e não ficar na zona de conforto, como diz a Joana de Ângeles aqui, né? Temos que ser um pouco mais agressivos na maneira de levar o evangelho, a doutrina espírita às outras pessoas. Isso requer uma discussão, sempre uma discussão interna. Aí eu estou trazendo a assertividade para dentro do movimento espírita, né? Nós, em cada casa, temos que saber discutir os assuntos, entender que são tempos diferentes que a gente está vivendo. Todo mundo aqui está ouvindo, estou vendo aqui, todo mundo assistia a Ginny é um gênio, né? A feiticeira, né? Os tempos são outros, né? Nós trazemos as nossas posições, às vezes, muito consolidadas dentro de nós, e a gente precisa saber se abrir também e mudar a nossa posição, a maneira de ver, de criticar. E eu repito sempre a história do jovem. Como que a gente vai atrair o jovem para a casa espírita? Que tipo de linguajar a gente vai usar? Desculpa se eu estou sendo repetitivo nisso, né? Porque é o futuro do planeta, o futuro do espiritismo está na mão dos jovens, né? Então a gente precisa ter atenção com relação a isso. Eu tenho certeza que a espiritualidade, se fosse perguntar para eles o que mais nós poderíamos fazer, eles iam falar: deem atenção aos jovens, deem atenção aos trabalhos de evangelização, né? Procurem nas comunidades as pessoas que estão sofrendo, mostrem pelo exemplo, pelo trabalho de vocês, de caridade, de amor, que realmente não é só um discurso, que é pelos atos, pelas ações, que você vai conquistar as pessoas. Então, eu estou vendo um espiritismo em transformação sem fugir da base, o evangelho, a doutrina espírita, mas a gente sabendo enfrentar esses desafios modernos, inclusive a história do suicídio, que é muito complicado de falar, e a gente tem visto, eu tenho visto demais filhos de pessoas da casas espíritas que eu frequento, já frequentei, cometendo suicídio, filho de espírita, suicidando. Eu tenho no meu grupo uma menina de 20 anos que cometeu suicídio há menos de um ano, era da evangelização. Uma menina da evangelização cometeu suicídio. A gente se pergunta assim, será que nós erramos? Onde foi que nós erramos? Mas também aquela história, cada um é um universo, e a gente não consegue sensibilizar todo mundo. Existem as questões familiares, os apelos externos, então é difícil isso, né? Então, para encerrar, ser assertivo, e aí eu estou falando da minha cabeça aqui, ter um pouquinho de coragem também na maneira de falar, né? Ser amoroso, saber colocar aquilo que você pensa com convicção, mas tenha convicção daquilo que você pensa, saber ouvir, entender que às vezes você pode estar errado numa posição e você tem que voltar atrás, ter humildade com relação a isso, mas enquanto você tem aquela convicção, ter a firmeza suficiente, né, de colocar as suas ideias, não fugir da discussão, não ficar na zona de conforto e buscar sempre o melhor para as pessoas, né, para nós, para a casa espírita.
Então, não adianta, o espírito ele tem que se expor, né? Ele tem que ter cuidados com relação a isso, para ter um comportamento cristão, né? Bom, está na hora já, né? Falei muito, eu não sei se eu fui bem assertivo. Como eu falei, eu tenho uma formação técnica, e a gente fala, eu tenho estudado algumas obras da Joana, autodescobrimento, ser integral e tal, e ela usa um linguajar muito da psicologia, né? Embora esse tema aí dá para a gente entender bem quando lê, desse capítulo 30 aí do Diretrizes para o Êxito, mas talvez seja fácil de entender, mas de expor assim, me desculpem se eu tive alguma dificuldade, tá bom? Mas agradeço aí pela atenção de vocês e obrigado, tá bom? Nós agradecemos ao companheiro pela sua exposição, pelas suas reflexões, deixou muito material para a gente refletir, muito material mesmo, e realmente nós temos que pensar sobre tudo isso, que os tempos são chegados e é hora da mudança, e nós temos que acompanhar o tempo, senão podemos nos perder no meio do caminho, né? Então, eu agradeço muito por você ter nos trazido as suas reflexões nesse tema da Joana, um tema muito atual e que realmente toca a todos nós. Que Deus te abençoe e que possamos contar sempre com a tua presença aqui na Casa de Francisco de Assis. Leva o nosso abraço à sua família e à Casa Espírita que você trabalha. Qual é mesmo o nome da sua Casa Espírita? Eu hoje sou um agente duplo. Eu estou na Casa Espírita Irmã Joana e ajudo lá no MAP também, Movimento de Amor ao Próximo. São duas casas Aí já bem ligadas. Muito bom. Aqui no MAP, creio, que tem vários polos, né? E Irmã Joana aqui em Vargem Pequena. Ah, que maravilha. Do nosso... Conheci o Cosme, né? Se eu não me engano, tem um amigo, Cosme de Olindo, se eu não me engano, é trabalhador da casa de Joana, aí em Vargem Pequena. Então, muito obrigado. Leve o nosso abraço à casa de Joana, tá bom? Então, meus irmãos, com certeza eu gostei muito do estudo do nosso irmão e acredito que vocês também tenham gostado e ficou um monte de ponto de interrogação da nossa cabeça para nós refletirmos, para nós conversarmos em nossos grupos. Então, para encerrarmos aqui o nosso estudo da noite de hoje, eu vou pedir para o nosso irmão Jorge. Jorge, por favor, você pode fazer a prece de agradecimento? Liga aí o teu microfone. Ele não está conseguindo. Ainda não conseguiu, Jorge? Não, agora sim, agora consegui. Conseguiu. Agora sim. Então, Senhor, nosso Pai, nosso companheiro, nosso amigo de todas as horas, agradecemos essa oportunidade em que vivenciamos uma situação tão difícil, uma situação onde a evolução se dá cada vez mais em uma velocidade tal que o seu acompanhamento, que a sua participação se torna quase que impossível. Rogamos sua paz, sua luz, para nos orientar nesse ponto, para nos dar a certeza do bem-fazer, para que possamos ter a capacidade de evoluir, do entendimento, que essa assertividade que tanto foi comentada hoje esteja presente em nossos corações e possamos trabalhar de um modo tranquilo e sereno. Obrigado, Senhor. É o que temos a fazer e rogamos que esteja sempre conosco, dando essa força necessária para continuarmos no caminho do bem. Muita paz a todos é o que humildemente rogamos. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez, Roberto, muito obrigado por estar conosco, trazendo suas reflexões. E muito obrigado a todos vocês, meus irmãos, por estarem conosco, participando desse estudo tão rico. Um beijo no coração de todos.
Estaremos de volta aí para o estudo do Evangelho às 18h30. Iraci, que bom que você conseguiu entrar aqui conosco. Márcia, Carolina, todos vocês, meus irmãos. Tchau, Ótimo. tchau, tchau. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite Obrigada, a todos. Roberto. Muito bom. Boa noite. Show. Obrigada a todos, obrigada a todos. Ó, para mim.